Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém. Peço que os amados abram suas Bíblias no livro de Isaías 43, aleluias. Só Deus resgata Israel. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e quem te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluias. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei ao Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Aleluias. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Quero dizer para os amados que eu estava pedindo uma confirmação ao Senhor, e a palavra devocional, eu falei, Deus, fala com a tua filha na devocional, e Ele falou ao meu coração. Essa palavra nos traz um conforto, né? Nos traz uma confiança de que as adversidades que nós formos passar, nós não iremos desmoronar, não iremos também desistir, como se nas águas nós não iremos nos afogar, também no fogo nos queimar. Essa é uma confiança que nós temos no Senhor Jesus, porque nós o servimos, os aceitamos como Salvador das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Oh Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, Jesus. Ai, Espírito Santo, só em ti nós podemos confiar, Jesus, em todos os momentos, Senhor. Mas por esta confiança que nós temos, nós acabamos esquecendo que temos que andarmos ligados no Senhor. Temos que andar como um corpo só. Não um corpo desfigurado. Não um corpo separado, os membros um do outro. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Vou fazer a leitura no livro de Ezequiel. Aleluias. Esse era o tema da palavra de hoje à noite. Só que o Espírito Santo, ele faz da maneira que ele quer. Aleluias. Oh, Jesus. Ezequiel 15. A madeira inútil da videira. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quem mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Aleluias. Toma-se dela a madeira para se fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para se pendurar algum traste, quer dizer objeto? Aleluias. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as extremidades consome o fogo, e o meio delas fica também queimado. Servirá, pois, para alguma obra? Aleluias. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Aleluia, já fiz a leitura, perdão. Ora, se estando inteira não serve para obra alguma, quanto menos sendo consumida do fogo, quanto menos sendo queimada, se faria dela qualquer obra.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo, para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Aleluia. E porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor quando estiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porque grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Prevaricaram quer dizer, desobedeceram. Aleluias. E o que eu quero dizer e entendi nessa palavra, irmãos, é que Deus nos mostra que se entrarmos no fogo, não nos queimaremos. E se nas águas também não nos afogaremos. Deus nos dá uma plena confiança de que com Ele nós não iremos passar por essas diversidades. Mas Deus está falando aqui a Ezequiel. Ezequiel, ele clama a Deus por misericórdia do povo de Jerusalém. Só que o pecado do povo não agradou a Deus. Por quê? A palavra do Senhor diz também no capítulo 14, aleluia, que Deus não se agrada do seu povo levantar ídolos dentro do seu coração. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e acreditamos que porque Ele vai nos livrar do fogo, da água ou de qualquer adversidade. Aleluias. Nós podemos fazer qualquer coisa, porque está escrito na palavra e Deus vai cumprir. Mas nós esquecemos que nós falhamos, Ele pela misericórdia nos perdoa. Mas será que nós vamos ter que fazer isso todos os dias? Será que nós vamos ter que estar levantando o ídolo dentro do nosso coração, porque é só eu e Deus, ninguém está vendo? Porque muitas vezes nós estamos idolatrando coisas que nem nós mesmos sabemos que é uma idolatria. Aleluia. Eu lembrei, meu pastor pregou a semana passada, e hoje me fez lembrar, eu estava na casa dos meus pais, a metade do povo que estava lá estava dividido, uma equipe lá nos paredão e outro no futebol. Eu me assentei na sala e comecei a observar o quanto o mundo está voltado ao futebol. E aí eu passei, levantei e falei com o Senhor lá, o sogro da minha irmã, e falei: se Jesus fosse exaltado, como o futebol está sendo? Nada contra, irmãos, quem gosta do futebol, mas não idolatra, amém. Eu também gosto, né? Porque são pessoas que estão vivendo disso. Mas eu não idolatro e também não vivo fazendo essa prática de viver assistindo futebol. Mas amém. Mas isso é uma das coisas que muitas das vezes nós achamos que não é idolatria. Mas tem tanta coisa dentro do nosso coração que nós achamos que não é idolatria. Aí a palavra devocional nos trouxe que pessoas estão deixando de cultuar o Senhor junto com os irmãos, que é um corpo, para ficar em casa cultuando. Mas a palavra diz que nós somos um corpo em Cristo. Mas se falta um membro aqui na igreja, o que acontece? A igreja começa a esfriar, claro, com certeza. Imagine só se a presidente da obra, nossa pastora, não viesse culto nenhum. A pastora Sônia não viesse culto nenhum. Ou a tribuna não se encontrasse ninguém aqui em cima e só os irmãos na nave da igreja. Porque estão assistindo a live, porque está na live. Pastora, não precisa vir não, pastora. Fica aí dentro do quarto mesmo, que a senhora está vendo pela tela. Não precisa. Mas a unção tem que estar aqui, ó. A unção tem que estar aqui, ó. Porque o corpo quando ele sente uma pancada, todo o corpo sente. Se nós temos uma enfermidade, nós temos que tratar. O médico, ele pergunta: aonde é a dor? Aonde é a dor?
E aí nós temos que dizer onde é a dor. E por incrível que pareça, tem medicamento que é diretamente a ferida. Mas tem medicamento que nós temos que ingerir. E a gente não entende o porquê isso pode sarar. Em lugar que, se é pela boca, vai sarar num lugar que ninguém nem imagina que vai chegar. Porque somos um corpo. Somos um corpo e temos que ser sarados pelo poder do Espírito Santo, membro a membro. Sem exceção de ninguém. O corpo fica doente quando falta um membro. Aleluias. Oh, glória a Deus. Olha o que o livro de João também nos traz. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Prometo que não vou demorar. O incrível é que foi Ezequiel 15. Aí eu primeiro meditei nessas duas palavras. Aí depois, estudando, aí veio para João 15. Olha o que o Senhor Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, a tirar e limpa toda, aleluias, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluias. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Vou continuar a leitura, igreja. Aleluias, para o entendimento. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, aleluias, se não estiver na minha videira, assim também vós, se não estiver em mim, aleluia, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem estiver em mim e eu nela, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aí eu estudando, aí eu vi o tratamento de uma videira. Para quem não sabe, videira é o pé de uva. E o pé da uva, para que venha dar fruto, aquele ramo passado que deu fruto, ele tem que ser podado. Porque podando, ele vai frutificar muito mais. Só que tem um sistema. E eu entendi, minha pastora, que é como a igreja. Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele enviou de 2 a 2, depois dos 70, se eu não me engano, ele enviou de 2 a 2, para que fossem em busca das almas. Então, almas são o quê? Frutos. Então, quando vai se fazer a poda da videira, se corta dois gomozinhos antes. Fica 2 gomozinhos, não pode se cortar antes nem depois, porque não pode perder um. Tem que ser os 2 para poder frutificar melhor. Então, muitas das vezes, nós queremos ir pela força do nosso braço, achando que nós somos profeta de verdade e não precisamos de ninguém. Não precisamos que o irmão saia do meu lado, que muitas vezes vai me atrapalhar. Muitas das vezes quer se engrandecer e depois vir contar vantagem dentro da igreja que trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 almas para a igreja. Mas eu quero dizer para os amados que, como a palavra diz que somos um só, mas quando Deus destina para que venha fazer a obra em conjunto, enquanto um está fazendo a obra, o outro está intercedendo, porque também nós aprendemos que enquanto um está caindo, o outro está de pé para que levante. Para que levante. Aí eu me lembro da palavra devocional e vem ao meu coração mais uma vez, ídolos. Tem pessoas que deixam de vir para o templo porque o ídolo já foi levantado dentro do seu coração. Porque tem pessoas aí pregando na internet, aonde está roubando as almas, roubando um dos membros do corpo de Cristo,
o qual não tem mais coragem de vir, porque a idolatria está sendo tão grande, porque diz que aquele homem é profeta e não vem mais para o templo. Não vem mais para o templo. Aleluias. E isso começa a ser uma idolatria, sabe por quê? Não muda de canal, é o mesmo. Não vem mais para a igreja porque acredita que a salvação está lá. Mas sabe o que acontece? Aleluias. Oh, Jesus. Quem vai comprar em uma farmácia remédio que precisa da receita e consegue comprar? Porque para ter a receita, tem que se passar primeiro pelo especialista. Aí é isso que está acontecendo. As pessoas estão indo para o médico, não está conseguindo a receita e acaba vindo para onde? Aleluias. Aleluias. Buscar o remédio aonde não precisa de receita. É porque estão fazendo dessa forma. Não tem a receita e vem buscar aonde não precisa receita, aonde não se cobra nada. Então as pessoas estão assim no tempo de hoje. Está lá idolatrando, está idolatrando. Mas aí, a enfermidade não está sendo curada. Aleluia. A vida espiritual está amarrada porque muitas das vezes, dentro da sua casa, não está tendo paz. Não está tendo paz. Porque não há uma ministração de um sacerdote diretamente, fisicamente, para que venha ser liberto daquele mal. Aleluia. E está dentro de casa minguando. Minguando. Da mesma forma, irmãos. Aleluia. Essa palavra eu entendo também. Que quando Jesus fala que Ele é a videira, nós temos que estar sobre Ele. Porque a palavra diz que se cortar e jogar fora, tem que ser queimado. Tem que ser queimado. Não vai servir mais para nada. Quando se corta, se separa daquele ramo, né? Porque a videira começa a se dar raiz, tronco e vai os galhos. Quando se corta, desligou. E nós, muitas das vezes, estamos nos deparando com pessoas dessa forma. Não estão mais fazendo a obra dentro da casa de Deus. E aí, infelizmente, não tem fruto. Porque é todos os dias chamado para fazer oração, para fazer campanha, para visitar os doentes, para evangelizar. E muitas das vezes nós não vamos, então nós não estamos dando fruto. Só que isso aí só cabe a Deus a trabalhar. Aí começa as coisas a dar errado na nossa vida. Começa tudo a dar errado. E aí a gente entende que na presença de Deus está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Como muitos aí estão dizendo que quando entrou no Evangelho começou tudo a mudar na sua vida. Começou tudo a mudar na sua vida. Mas por quê, irmãos? Porque nós somos discípulos do Senhor. E se nós fizermos a obra conforme a palavra do Senhor nos ordena, nós temos certeza que mesmo embaixo de lutas, de prova, nós vamos conquistar. Aleluia, nós vamos conquistar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E nos últimos tempos, irmão, tem se encontrado dentro da casa de Deus, não aqui, mas muitas das vezes nós nos deparamos com isso, parasitas. Pessoas que estão se arraigando no galho dos outros. Parasita é uma planta que dá na árvore que muitas das pessoas chamam de enxerto. Só que esse parasita não dá fruto. E aí quando vê o fruto do nosso irmão que está, né, ali crescendo, está fluindo, aí vem o parasita aí. Ali ele começa a crescer, começa a florescer, ficar verde, aleluias, e sugar aquilo que
aquele ramo que está dando fruto tem. Mas chega um determinado tempo que aquele ramo deu fruto, o fruto amadureceu, ou muitas das vezes pecou, acabou o fruto, o ramo seca e o parasita faz o quê? Morre. O parasita morre. Só que aquele ramo, ele fez o trabalho o qual é ordenado ele fazer. Ele dá o fruto, seca e morre. Mas o fruto vai permanecer, porque a semente cai e nasce um outro fruto. Mas o parasita não. O parasita, infelizmente, ele morre. Aí vem outros parasitas e sentam no novo fruto. E assim sucessivamente, irmãos. Então, muitas das vezes, nós estamos com um parasita dentro da igreja, no qual nós queremos crescer em cima do ramo que está sendo procriado do nosso irmão. Aleluias. Nós conhecemos o ciclo da vida de uma árvore. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Aí um dia desse, há muito tempo, eu nunca tinha pregado, eu fui para o trabalho, e aí eu gostava de sair pregando sozinho. Aí eu entendi que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Mas peca. Tem fruto que peca. E uma coisa, tem árvore, irmãos, que se tocar antes do tempo, peca todos os frutos. E tem pessoas, muitas das vezes, que estão tocando onde não deve tocar. E muitas das vezes, aquela pessoa que era para ser liberta, ser curada, a situação piora. A situação piora, irmão. Piora. E só a misericórdia do Senhor. E aí eu, pregando sozinho, né? E aí eu falando, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Mas peca. E aí eu lembro que quando eu morava na zona rural, tem algumas plantas que se você não tirar a semente seca, morre o pé inteiro. Não sei se alguns irmãos conhecem o pé do andu. Eu lembro que minha mãe, ela catava todas as bagezinhas secas. Eu dizia, para que isso, mãe? Não vai cozinhar? Ela, não, para que o pé não morra inteiro. E tem muitas das vezes, pessoas que estão como esse pé de fruto. Estão secando, 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 muito secando naquele pé de fruto. E no final, morre o fruto inteiro. Morre a árvore inteira. Aleluia, Espírito Santo. Oh, Jesus. Mas essa árvore que eu estou te dizendo, que é o pé do andu, ainda tem uma esperança. Como a árvore plantada na beira do ribeiro. Esse pé de fruto, ele é resistente. Se nós não perseverar e desistir no meio do caminho, porque viu ali que secou, aí tudo acaba. Só que ainda há uma solução para a árvore cortada. Assim diz a palavra do Senhor. Há solução para a árvore cortada. E veja só que esse pé de fruto, ele multiplica. Aí eu via minha mãe, né, depois que secava ali aquele pé de fruto, ela vinha com o facão e cortava. Com pouco tempo, a gente via água sair ali no toco daquele fruto, daquela árvore. E começava até a molhar o chão. Incrível, irmãos. Como Deus é em lugar seco, aquele pé de fruto começa a sair água e molha até o chão. Se alguém tiver dúvida, um dia pergunta para os sábios, né, aqueles mais antigos aí que já plantou esse pé de fruto, que vai te confirmar. E agora, Deus que me trouxe aqui agora, que eu lembro que molhava tudo. E o que acontecia? Se tinha 3 pés juntos, que eles são assim, quando a gente joga 3 bases, nasce até os 3. Quando se corta, começa a florescer vários pés. Começa a florescer vários. E ali se multiplica. Então é por isso, irmãos, que eu entendo que a árvore cortada, ela vai frutificar mais uma vez. Porque se nós desistimos, como eu falei desse pé de árvore, que se deixarmos secar e desistirmos, vai se acabar. Mas se formos perseverantes, tenha certeza que é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que mesmo cortando, ela florescerá. Assim mesmo é Jesus nas nossas vidas. Se nós não sairmos da videira verdadeira, nós continuaremos frutificando. Nós continuaremos frutificando, porque Ele é a videira verdadeira. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Deus poderoso, oh Jesus, glória a Jesus, aleluia, Espírito Santo. O castigo aos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciões, olha só, anciões, aleluia, Jesus, de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, alguma maneira, ser interrogado por eles? Aleluias. Portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da minha face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo lhes responderei, conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartarão de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixais os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Aleluia. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinar em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Aleluias. E porei o meu rosto contra ele, contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Aí Deus traz, para o povo. Oh, Jesus. Essa palavra da videira. Porque o povo colocou ídolo no seu coração, e Deus traz para que eles entendam, para que Ezequiel entenda, que não é porque o povo foi levantado como povo de Deus, tem que continuar pecando, e Deus vai simplesmente deixar barato. Vai deixar barato. Então, como na primeira palavra que eu fiz a leitura, Deus prometeu para o povo que não se queimarão, nem submergerão. Aí o povo acredita que tem que ser da forma que ele prometeu primeiro. Mas e eu e você? Será que vamos continuar falhando, errando, pecando da mesma forma, porque acreditamos que Deus é misericordioso? E sabendo que se nós não dermos o fruto necessário e verdadeiro, porque ele diz que eu sou a videira verdadeira, porque a primeira videira que é citada aqui, ela é cortada, jogada fora, não presta para nada. Mas aí ele volta e diz que ele é a videira verdadeira, porque aquela videira não serve, mas ele serve. Por mais que tente cortar o seu ramo, ele vai frutificar. Como eu falei da poda, vai cortar aquele ramo que não frutifica mais, mas ele vai continuar dando fruto, porque estamos arregados na videira verdadeira, que é Jesus. Porque a palavra diz: é videira verdadeira. Então temos que estar firmado em Cristo Jesus, porque se continuarmos todos os dias nos fazendo, aleluia, Jesus, de crente, e nos separando do amor de Cristo, porque nós muitas das vezes acabamos falhando, e muitas das vezes nos separamos do amor de Cristo, pelas nossas atitudes, pelo que nós estamos fazendo, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que chamar a atenção do Mestre,
para que Ele ache graça em cada um de nós. Em cada um de nós, porque se nós ficarmos enganando a nós mesmos, não vai adiantar de nada. Aqui dentro todo dia, fazendo e acontecendo, não vai adiantar de nada. Porque Ele é o único que sonda e conhece o nosso coração. Aonde nós estamos falhando, nós estamos errando. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Oh Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Pessoal da Madre Igreja, a paz do Senhor. Amém. Todos receberam a palavra? Amém. Quem está em Jesus, dá fruto. E o galho está ligado na videira, que Jesus diz, né? Eu sou a videira e o meu pai, o agricultor. Toda vara que está em mim dá fruto, tá? E essa vara também ela tem que ser podada, tem que limpar, para que ela possa continuar produzindo. Então, nós, como galho, que estamos ligados a esta videira chamada Jesus, precisamos sempre passar por esse renovo, viu? Isso é renovo. Para que possamos produzir bem melhor, bem mais do que aquilo que já estamos produzindo. É a parábola que Jesus conta, que Deus usou aqui nosso diácono Robson. E que nós venhamos sair daqui hoje com esse entendimento, que nós estamos ligados na videira. E tem que ter azeite, queridos. Na leitura devocional, né, qual que foi a leitura? Não deixemos de congregar. Não deixe de participar dos cultos. Às vezes, irmãos, tem pessoa que fica magoada quando vem a mensagem exortando, mensagem exortativa, para que ele não seja um crente domingueiro. E quantas das vezes já teve até pessoa que saiu daqui da igreja porque Deus usou alguém, ou eu, ou outros pregadores aqui, para dizer que ele deixasse ou ela de ser crente domingueiro e domingueira. E, queridos, desde que eu me converti, que eu escuto isto, e nunca me desviei. Que ofensa tem nisso, queridos? Eu entendo que quando o Senhor exorta-nos, é porque Ele quer o nosso bem. Porque o pai que ama seu filho procura endireitar as veredas do seu filho. Quando alguém ouve uma mensagem exortativa, como não seja crente domingueiro, anda um camarada por aí, já tem parece que mais de 2 milhões ou 4 milhões, não sei o que, de seguidor, né? Que é apostata de uma determinada denominação. Então, ele está por aí e muitos cristãos estão deixando de congregar, porque existe aí hoje um movimento dos desigrejados, e este camarada que está por aí pregando que igreja não salva. É claro, nós sabemos que igreja não salva, todo mundo sabe disso. Mas nós vamos entender que se você tiver em uma boa igreja, você vai aprender, você vai ser ensinado, discipulado, doutrinado, que você possa obedecer a palavra de Deus. Por quê? Quem instituiu a igreja foi Jesus. Não é isso, irmãos? Não foi Jesus? Então, se Jesus instituiu a igreja, quem é o homem para querer, né? Para querer agora combater os princípios estabelecidos por Deus? Quem é o homem? Ai daquele que acrescentar ou diminuir, tirar um tio ou um jota do que está escrito na palavra.
Muito tem se levantado, muitos movimentos têm se levantado no país contra essa instituição chamada igreja, tá? Contra a igreja do Senhor. Mas, irmãos, ninguém que se levanta contra Deus vai ficar de pé. Ninguém. Ninguém. Porque a Bíblia vai dizer que a igreja ela é o corpo. E Cristo é o cabeça. É como o pregador essa noite já falou aqui, o diácono Robson. Se o membro não vem para a igreja, logo o corpo está mutilado. É? Porque o membro está fora do corpo. Você não vem congregar, então ele está fora, ficou em casa. Já pensou você vir para a igreja e deixar um braço em casa? Muitos estão vindo para a igreja e a perna está ficando lá, o braço está ficando lá. Quem é esse braço? Membro da sua família, que é cristão, mas que não está vindo. E tem aqueles que tem acontecido, que está seguindo aí esse camarada, tá? Como aconteceu aí há tempos atrás, aproveitando-se da pandemia, e aí se levantou esse dito cujo no país, com a finalidade de derrubar a igreja do Senhor. Mas ele, que não é bobo, está formando igreja. Em Feira mesmo tem uma. Ele não é bobo. Quando a gente passa na principal, tem uma igreja enorme lá com a foto dele. Estão entendendo? Você está pregando contra a igreja? Pois é, uma vez por mês, né? Pois é. Vai lá uma vez por mês. Mas está lá. Qual a finalidade disso? Igreja do Senhor. Vamos ficar atentos, porque a igreja do Senhor tem que ficar atenta. Tá? Tem um pastor que eu conheço em São Paulo que ele não transmite o culto pela live. Porque os membros não vêm para a igreja para ficar lá sentado de camarote, né? Assistindo o culto pela live. E já tem alguns pastores que não estão, mas transmitindo o culto pela live por conta disto. Porque ainda tem um dito cujo texto anunciando isso daí, com muitos seguidores. Você olha para o camarada, é a cara de um lobo, irmão. Quem tem visão está vendo que aquele ali é um lobo. E agora, quando você vem anunciar a igreja, porque o Senhor está usando os pastores para despertar a igreja, aí tem alguns que estão com esse ídolo, é ídolo. Ídolo, seguidor, o ídolo. E muita gente está agora com essa idolatria, tá? Seguindo a fulano, cicrano, que não traz nas suas mensagens, no seu vocabulário, no seu contexto, a verdadeira doutrina que você está aprendendo. Aí você vai ouvir coisas assim, você vai o quê? Se desviando da doutrina do Senhor, do propósito de Cristo, a seguir uma só fé, um só batismo e a beber de uma única fonte, que é Jesus. Então, por conta disto, a igreja ela está ficando débil. As pessoas estão na igreja, mas estão prestando um culto débil, porque eles estão numa debilidade terrível, comendo uma comida tão misturada. Esse é o problema, irmão. Muitos estão misturando as coisas, confundindo as coisas, pegando comida de todo tipo, colocando no mesmo prato e está dando má digestão. Muitos estão ficando anêmicos, porque você está num lugar, está recebendo a doutrina da palavra, porque a doutrina não é minha, não é dos pastores, viu? É a doutrina de Deus, que nós temos todo cuidado e zelo para ensinar vocês. Como o pastor Chebis pregou aqui tem poucos dias e disse: essa igreja prega a verdade, essa igreja ensina a verdade, essa igreja ela se esforça para andar na santidade. Mas não adianta a gente ter todo cuidado aqui, né, para ensinar a você andar no temor e na doutrina, e você está pegando essa, sabe, essa misturada, essa salada de fruta que está aí, aonde os interesses dos que assim procedem é tirar proveito próprio.
Então procure ver, na verdade, se você está andando na palavra e na doutrina do Senhor, se você está vivendo o que você está aprendendo aqui. Tá? Se você está praticando o que você está aprendendo, ou você está seguindo a preceitos que não tem nada a ver com a sã doutrina. Então, igreja do Senhor, eu sei que você é inteligente, tá? A igreja do Senhor é inteligente e é um povo sábio. E tenham cuidado com as misturas, porque essas misturas estão atingindo todas as áreas na vida do cristão. Desde a área sentimental, casamento, educação de filhos, tá? Educação de filhos, a parte doutrinária, os preceitos da palavra, tá ok? Então, eles estão atingindo todas as áreas. Aí você está aqui, mas infelizmente não está absorvendo, não está de acordo com o que você está aprendendo. E aí entra o quê? A divisão doutrinária. Né? E o que é divisão? Duas visões. Você está aqui, mas não concorda com o que você aprende. Você está aqui, mas não concorda e não aceita os ensinos que lhes é dado. E tanto é que os ensinos da palavra aqui dentro têm estado enfraquecidos. Trabalhar, sim. Cuidar de sua família, sim. Com certeza. Mas separe o tempo que é de Deus. Porque se você ocupar, eu aprendi assim, que se a gente trabalhar todo o tempo só pensando no nosso ganho, não prospera. Se a gente ocupar o tempo de Deus, aqui vai apertar um pouquinho. Se todo o tempo da tua vida você ocupa ou toma o tempo de Deus com trabalho pessoal, que não seja emprego, não seja um registro em carteira, porque quando a pessoa é registrada aí é outra coisa, é obrigatório. Mas quando a empresa é sua, quando a loja é sua, quando o comércio é seu, quando você é seu próprio patrão, quando você é administrador e que você no horário de você vir para o culto, olha aqui, a doutrina apertando, viu? No horário de você vir, servir a Deus no culto, tu fica trabalhando para ganhar mais uns trocados, aí o devorador vai lá e ele acaba minando aquilo que você trabalhou, que você fez no horário do culto do Senhor. Eu nunca ensinei isso aqui. Aí você tem tudo para estar bem e não está bem, porque Deus não se agrada disto. E se Deus não se agrada de tu ocupar o tempo de culto com o trabalho, irmãos, é trabalhar e não tem nada. Muitos não têm prosperado por isto. E eu não estou falando isso aqui porque eu quero falar, porque eu estou ensinando aqui, não tem nem nada a ver com o contexto do culto aqui. Mas isso aqui é ensinamento e alinhamento. Aí a gente passa por tantos dissabores. Por que passa pelos dissabores? E eu estou falando isso daqui, não é porque eu sei de alguma dificuldade de irmão que trabalha aqui por conta, não. Porque eu não estou pregando, falando aqui só para um membro. Estou ensinando para uma igreja e para aqueles que estão aqui na live. E cabe ao pastor ter o cuidado e o zelo com o rebanho. Cabe ao pastor ensinar e conduzir no caminho que deve ser, que deve andar. Porque se eu não ensinar, se você não corrigir os seus filhos, depois o Senhor vai requerer na frente. Se eu não ensinar a vocês a ter uma vida próspera, a prosperar e para abençoar o reino de Deus, eu vou pagar o preço. Então, irmão, faça de tudo. Porque eu quero dizer, Deus não deve nada para ninguém. 1 ou 2 horas que você deixar de trabalhar,
tu não vai empobrecer por isso, muito pelo contrário, tu vai enriquecer. Muito pelo contrário, tu vai prosperar mais. E ninguém vai te segurar. Desde quando você deu o tempo que é de Deus. Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Porque, queridos, recordo-me agora que há alguns anos, estando eu em Santo André, eu já vou encerrar o culto. E se o Senhor está ensinando isso daqui para nós, é para o nosso bem. É para o seu crescimento, irmão. É para você viver feliz, viver bem. Não viver no perrengue. Trabalhando só para pagar conta. Não sobra muito. Né? A conta podia estar lá bem, está no verde, está no vermelho. Por quê? E eu me recordo que eu fui fazer uma visita na casa de uma família faz muito tempo. A mulher tinha tido bebê. E tinha uma pessoa missionária, cada família estava lá cuidando dela. E aquela irmã estava passando por uma situação muito difícil. Muito, muito, muito. Eu fui orar naquela casa, e ali o Senhor mandou que eu fosse ao quarto, eu transmiti uma mensagem para ela. Chegando ali no quarto, eu disse, missionária, o Senhor, eu não conhecia aquela mulher. O Senhor manda falar para você que tu está sendo fiel no dízimo, na oferta, mas você está roubando o tempo que é dele. E porque tu está roubando o tempo que é dele, tu não está prosperando. Você está doente, está enferma, está desgostosa, está assim, está assim, está assim. E Deus trouxe tudo. O mesmo Deus que falou naquele dia, há anos atrás, é o mesmo que está nesse lugar e ele é nesse lugar. Irmãos, Deus pede dízimo, primeiramente da sua vida, depois do seu dinheiro. O primeiro dízimo, a primícia, é a minha vida. Porque antes de eu receber o meu dízimo e minha oferta, ele recebe a minha pessoa, a minha adoração. Se eu trouxer ao altar do Senhor a minha oferta, as minhas primícias, a minha oferta alçada, o meu dízimo, dos milhões que seja. Porque dízimo do Senhor é dízimo, não importa em quantidade, importa em fidelidade. Pode ser 50 centavos. E tem gente que tem R$2 de dízimo e não entrega. Porque acha que é pouco e tem vergonha. Vergonha de quê? De ser fiel a Deus? Deus não está olhando pela quantidade não. Sabe por quê? Porque aquela moedinha daquela viuvinha lá foi a bem mais aceita. Porque ela deu com o coração. Ela deu o que tinha no bolso dela, do sustento dela. Não tinha mais nada. Pegou e entregou. Uma moedinha só. Foi bem mais aceita do que o dízimo dos ricos que estavam ali desfilando e apresentando dinheiro para mostrar para todo mundo que eles estavam dizimando muito. Viu? Sabe por quê? Deus recebeu primeiramente a adoração dela. Primeiramente o coração dela, o amor dela. Não é só dar e dar com amor. E dar com amor é dar a vida em primeiro lugar, viu? Sei que o diácono já pregou, mas eu estou entregando aqui o que Deus está mandando entregar para a igreja. E isto começa em minha vida, irmãos. Em minha vida, tá? Então, é a direção de Deus. Você quer prosperar? Quer que Deus guarde seus negócios? Quer que Deus te livre do roubo, dos ladrões? Quer que Deus te livre dos aproveitadores? Do descontentamento? Que trabalha mais trabalho do que o que tem? E mais trabalho do que o que prospera? Tu não descansa, não tem paz no seu coração, deita e levanta. Desassossegada. Ei, Deus não tem isso com ninguém. Porque Jeová trabalhou 6 dias, o 7º descansou. Descansou das suas obras. Ele não estava cansado, mas para ele nos ensinar que tem o tempo de descanso, o tempo de adoração. Se você, na verdade, guardares a doutrina e a palavra que tu aprende, se esforçar para cumprir, que não é difícil, não é difícil. Mas quando a gente diz que é difícil, a gente põe a dificuldade, aí acha impossível e não faz. Por quê? A pessoa já colocou, já implantou aquilo dentro de si. Guarda essa pergunta. Por que que nós, pentecostal, temos tanta dificuldade de prosperar? Por que que igrejas e crentes que não têm doutrina nenhuma, por que que eles prosperam tanto?
Ai, porque tem alguma coisa errada na vida deles. Me prove na Bíblia. Me prove na Bíblia. Me prove que prosperidade é errado. Me prove que é errado o cristão prosperar. Muito pelo contrário, o certo é tu e eu não prosperar. O errado é a gente não prosperar. Errado é você não crescer. O certo é crescimento. O certo é prosperidade. O certo é você, estar na posição. Mas você precisa concordar com o que Deus te ensina. Nós necessitamos concordar. Concordar é abraçar. Concordar é praticar. Concordar é fazer o que nós aprendemos. Esse é o caminho. Por que será que há tanta dificuldade da gente prosperar? Porque somos todos assim, que nós absorvemos a cultura, não sei de que inferno que veio, entendeu? Que nós temos que ser mão fechada e ser mesquinhos. Quando aparece um ou dois que tem mão aberta, os outros censuram. E os que dão a mais, tem que dar escondido para ninguém ver. Não é no sentido de ter que fazer em oculto, não. É porque eles têm medo de ser notado, de alguém saber que ele é um abençoador da igreja. Vamos quebrar esta malignidade no meio da igreja de Deus, pela palavra do Senhor. Porque tu tem que ser próspero. E teu irmão tem que saber que tu é próspero, e tu tem que saber que ele é próspero. E o segredo dessa prosperidade não é ter um escorpião no bolso, não. Não é ter um escorpião no bolso, não, viu? Mas é ter uma mão santa e ungida e uma mão aberta. Não é uma mão mirrada. Não é mão mirrada, não, mas é ter mão aberta para abençoar. Porque tem pessoa que não abre a mão nem para dar um tchau para ninguém, faz assim, Converteu o coração, ou seja, batizou o corpo, mas não batizou nem o bolso, nem o coração. É assim, Ele sempre tem desculpa. Pai, aqui está teu povo na live. Reveste, abençoa, confirma a tua boa palavra aos corações de cada um daqueles que é onde eu vi assistir essa live. Abençoa-os e livra, protege de todo mal, em nome de Jesus.